Excelentíssima Senhora Coordenadora da Plataforma Ativa da Sociedade Civil, Sra. Doutora Perpétua Rocha, caros companheiros de painel, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar para a Ética, Cidadania e Comunicação, Sr. Deputado Mendes Bota, meus amigos, caros concidadãos. Nesta mesma casa, na sede do regime democrático republicano e perante aqueles que tinham acabado de o eleger, o Presidente Manuel da Arriaga, ciente de que tinham depositado nas suas mãos um tesouro precioso, a liberdade, promete, em nome dessa mesma liberdade, e cito, eliminar todos os privilégios que, sendo mantidos à custa da depressão e da ofensa dos nossos semelhantes, são, para ele, malditos. Fim de citação. A eliminação de privilégios malditos, porque o são à custa de uma sociedade deprimida, deve ser a primeira das preocupações da Assembleia, que é herdeira do nome e dos princípios da República de Manuel da Arriaga. Justamente por ser da República, esta Assembleia deveria combater todo o tipo de privilégios indevidos na defesa da ética republicana e dos ideais de liberdade e igualdade que informam o mundo democrático contemporâneo. Mas, se é verdade que hoje vivemos em liberdade, é também certo que, infelizmente, a nossa democracia carece de um enorme aprofundamento e melhoramento. A proximidade entre interesses privados e o bem público é, à época que vivemos, a regra vigente da promíscua política nacional. A vida política é hoje interpretada por atores que, frequentando simultaneamente os dois mundos, o dos negócios e o da defesa do interesse público, confundem em permanência a lealdade que devem ao povo com a fidelidade a quem os remunera. Este é um problema generalizado que se tem feito sentir nos diversos governos, nas entidades reguladoras, mas que assume particular relevo e particular simbolismo naquele que é o primeiro dos órgãos representativos do regime, o Parlamento. No Parlamento português, nas últimas legislaturas, têm sido inúmeros os deputados que, de forma aparente, potencial ou real, se colocaram ou colocam em situação de conflito de interesses. As ligações empresariais dos deputados fazem-se sentir nos múltiplos setores, mas principalmente naqueles em que a promiscuidade com o Estado é mais rentável, das obras públicas ao ambiente, das finanças à saúde, da agricultura à promoção imobiliária. Há dezenas de deputados que acumulam a função parlamentar com a de administrador, diretor, consultor ou advogado de empresas que desenvolvem grandes negócios com o Estado. A duplicidade de papéis interpretados pelos parlamentares é perversa para este regime. Mas vem de longe. O primeiro grande símbolo da promiscuidade excessiva entre a política e os negócios terá sido, talvez, Duarte Lima. Como tantos outros que se lhe seguiram, o então líder parlamentar do PSD acumulava o seu papel de representante do povo e do Estado português com as funções de consultor de grupos que faziam negócios com esse mesmo Estado português, como era o caso do grupo construtor Mota. Assessorava até então entidades cuja atividade depende de despachos administrativos, como é o caso da Associação Nacional de Farmácia e outros. Quem servia então este ex-líder parlamentar Duarte Lima? O povo que o elegera ou as empresas que lhe pagavam? Além de mais, este deputado, líder parlamentar, um dos mais marcantes líderes parlamentares que esta Assembleia teve desde o 25 de Abril, esteve e está ainda intimamente ligado a negócios com o banco que constitui, quiçá, o maior escândalo empresarial deste regime, o Banco Português de Negócios. Desde então, pelo menos, este tipo de situações tem-se generalizado e perpassa as diversas legislaturas, contamina diversas forças políticas e é protagonizado por alguns dos mais poderosos atores da cena política nacional. Se atendermos aos últimos anos apenas, os casos de conflito de interesses são reiterados. Ainda na legislatura anterior, de máxima importância para o que vou dizer a seguir, quando reunia a então Comissão Parlamentar de Obras Públicas, que analisou, decidiu e supervisionou a legislação relativa a parcerias público-privadas rodoviárias, cerca de metade dos seus membros estava então diretamente ligado ao setor imobiliário.
Afinal, que interesses ali se defendiam naquela comissão? Os deputados empresários representavam o povo, os cidadãos que os elegeram junto do setor, ou o setor empresarial das obras públicas, que tanto hoje beneficia de rendas agiotas das parcerias público-privadas? Quem representavam aqueles senhores? Já na atual legislatura, e mantendo-se a mesma situação, em todas as comissões de grande relevância económica há inúmeros conflitos de interesses, sejam eles reais ou potenciais. Na Comissão de Agricultura, o deputado Manuel Isaac tutela, em nome do Parlamento, um Ministério, o da Agricultura, que por sua vez influencia a atribuição de subsídios à empresa de que é gerente. O atual Presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Social, o deputado José Manuel Canavarro, é consultor do Montepio Geral, banco cuja ação se situa na área da solidariedade. E na saúde, setor tão sensível em que o maior operador nacional é justamente o Estado português. O deputado Ricardo Batista Leite, quando se desloca a eventos, comemorações e inaugurações, fala hoje na dupla e ambígua representação, ora da Assembleia da República e do Povo, ora da Glint Healthcare Solutions. Também se deverá sentir muito desconfortável o deputado Couto Santos, membro da mesma comissão e que simultaneamente acumula como administrador da Monte Adriano, entre outras construtoras, sempre que estão em causa obras em hospitais, centros de saúde ou outros equipamentos de saúde. Mas os exemplos suceder-se-ão. Na comissão hoje, talvez a mais importante, aquela que acompanha o Programa de Assistência Financeira a Portugal, que tem por funções fiscalizar as medidas previstas no memorando de entendimento com a Troika, nomeadamente alienações de capital público na EDP e da REN, a privatização da exploração aeroportuária ou até o apoio à recapitalização da banca. Nesta mesma comissão tem assento o deputado Miguel Frasquilho, que trabalha na SI, entidade do Grupo Financeiro Espírito Santo, que ainda por cima é justamente a empresa que assessorou os chineses na compra da EDP. A que se juntava até bem pouco tempo o deputado Adolfo Mesquita Nunes, hoje membro do Governo, e que é simultaneamente advogado da poderosa sociedade Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associadas, justamente o escritório de referência no setor da eletricidade em Portugal. Mas na mesma comissão, na Comissão de Acompanhamento ao Programa de Apoio Económico-Financeiro a Portugal, os interesses da EDP têm estado ainda representantes pelo até há pouco deputado Pedro Pinto, enquanto consultor de empresas que dependem absolutamente da EDP. E por aí fora. A promiscuidade é de tal ordem que até na Comissão de Combate à Corrupção, criada no Parlamento na legislatura anterior, essa mesma comissão foi presidida pelo advogado Vera Jardim, que na sua qualidade de presidente do Banco Bilbao e Biscaia e de uma leasing imobiliária, representava os setores justamente mais permeáveis à corrupção, a finança e a construção civil e promoção imobiliária. Já para nem falar do seu então vice-presidente, Lobo Dávila, hoje governante, que pertencia aos mais diversos órgãos sociais das empresas de Miguel Paes do Amaral, com inúmeras e permanentes ligações a negócios com o Estado. É ainda muito difícil, meus amigos, caros concidadãos, compreender que o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Matos Correia, seja justamente advogado no mesmo escritório que o seu antecessor na função, o anterior Presidente da mesma Comissão Parlamentar, José Luís Arnaud, cujo sócio é justamente o ex-ministro também da Defesa, Dr. Rui Pena. Que competências tão peculiares terá esse gabinete jurídico para obter tão forte representação pública em este setor tão relevante do seu ponto de vista estratégico? Que competências têm os advogados dessa sociedade para representar o povo português num setor onde correm alguns dos mais rentáveis e corruptos negócios do Estado português? Por último, uma palavra para os parlamentares que são associados ou colaboradores de grandes sociedades de advogados, assunto para o qual, aliás, o próprio bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, vem há muito alertando. Os advogados são sempre, pela natureza da sua própria função, representantes dos interesses dos seus clientes, que, através desta classe profissional, invadem o Parlamento com os seus interesses e negócios. Num país tão dependente do Estado na sua atividade económica, os advogados deputados sempre serão tentados a utilizar, e utilizam, a informação de que dispõem enquanto agentes públicos, em proveito de quem? Dos seus próprios clientes.
E de cada vez que um deputado advogado debate, prepara e elabora qualquer legislação, vacila inevitavelmente entre a lealdade ao povo que o elege e a fidelidade às empresas que lhes pagam. Seguramente, em caso de dúvida, inclinar-se-ão para a fidelidade destas últimas as suas representadas. Meus amigos, os exemplos são inúmeros. A promiscuidade entre a política e os negócios está generalizada. Mas, mesmo assim, ainda causa perplexidade a nomeação do deputado Paulo Mota Pinto, por este Parlamento, para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Este deputado é, simultaneamente, administrador da ZON, empresa cuja acionista de referência é Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Assim, temos hoje em Portugal um homem de confiança direta ou indireta do regime angolano a superintender em nome deste Parlamento, em representação do povo português, a atividade dos serviços portugueses de informação. A somar a todas estas, há ainda outras situações muito difíceis de entender. Não se percebeu à época a nomeação do ex-deputado Ricardo Rodrigues, que foi condenado por tirar gravadores a jornalistas para o Conselho Geral, vejam bem, do Centro de Estudos Judiciários. Chega a ser irónico e revela até desrespeito pelo próprio Centro de Estudos Judiciários. Os exemplos, como se vê, multiplicam-se. Os interesses privados capturaram os agentes políticos. Esta situação torna-se hoje insustentável sob o ponto de vista da higiene da nossa democracia. É, pois, agora urgente restaurar a democracia e, muito em particular, requalificar o Parlamento e prestigiar os seus agentes. Os deputados que são da nação devem representar o seu próprio povo e não o polvo de interesses que se alimentam do orçamento, ou seja, dos impostos de todos os portugueses. Para erradicar esta teia de negócios que domina a política, o Parlamento deveria agora criar um regime de incompatibilidades muito restritivo para os detentores destes cargos públicos, que deverá, em meu entender, e num período transitório, num período de higienização, ser de exclusividade total e absoluta. Até que a democracia respire, até que os interesses malditos de que falava o Presidente Arriaga deixem de estar representados no Parlamento e passem de uma vez por todas a ser combatidos pela Assembleia da República. Caros concidadãos, uma democracia autêntica deveria orgulhar-se do seu Parlamento, mas não é isso que hoje se passa, lamentavelmente, e como já foi aliás aqui referido pelos anteriores oradores. Vivemos hoje tempos em que o povo português revê na sua classe política as palavras de Luís de Camões, no canto 7º dos Lusíadas, que se recusava a cantar, e abro aspas, a quem, com hábito honesto e grave, veio no ofício novo a despir e roubar o seu próprio povo. Fim de citação. Senhora Doutora Maria Perpétua Rocha, muito obrigado pelo seu convite para refletir na Casa da Democracia sobre um assunto de extrema relevância e de cuja resolução depende, na minha opinião, a sobrevivência desta democracia já moribunda. Senhor Deputado Mendes Bota, muito obrigado. Bem-aja por ter promovido este debate no Parlamento, na casa de todos nós, cidadãos. A liberdade de expressão é um direito que nos está constitucionalmente consagrado, mas, curiosamente, poucos seriam, como Vossa Excelência, os agentes políticos que, na própria casa onde a lei fundamental foi concebida, estimulariam o exercício totalmente livre desse mesmo direito constitucional, da liberdade de expressão. Ao apoiar este debate, o Sr. Deputado Mendes Bota permite-nos concluir que, embora a democracia esteja doente, em Portugal ainda se consegue respirar um pouco de liberdade. Saibamos todos, pois, aproveitar a pouca energia que ainda nos resta desse ténue sopro de liberdade. Muito obrigado.